Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Estamos aqui de novo, mais um vídeo no Elétrica Comentada falando sobre elementos de aquecimento. Vou falar exatamente sobre elementos de aquecimento, por quê? Porque estes elementos de aquecimento, eles nos proporcionam alguns tipos de ligação que são comuns, né? A gente usa muito isso em várias aplicações, né, em estufas, em fornos, enfim. E é uma maneira que eu encontrei de a gente estudar esse circuito, entender como é que eles funcionam, para que a gente consiga calcular, etc. Uma dessas ligações pode ser usadas, por exemplo, no chuveiro, uma torneira elétrica, enfim, fornos de aquecimento, às vezes tem outros sistemas de controle de potência, né? Também existem outros elementos, outras formas de você colocar os elementos em ligação, que pode ser série paralelo, pode ser paralelo série, pode ser estrela, pode ser triângulo, duplo estrela, duplo triângulo, enfim, depende de como é o equipamento, potência desse equipamento, se é monofásico, se é trifásico. Então existem essas possibilidades de ligação. Neste vídeo eu vou estudar apenas os circuitos de duas cargas, né, para a gente exemplificar um chuveiro. Eu vou falar sobre um chuveiro normal, aquele mais comum, que ele tem dois tipos de potência. Tem potência mais alta, que é a temperatura mais alta, e no mesmo chuveiro tem a temperatura mais baixa. Então é como se faz essa ligação dentro do chuveiro para que a gente consiga essas duas possibilidades. E um outro chuveiro ainda com três possibilidades de controle de potência. No caso também é com dois elementos de aquecimento, e as formas de ligação é um pouquinho diferente da primeira. Mas aí a gente consegue três temperaturas, ou seja, três potências, ok? Nesse slide aqui eu vou fazer uma demonstração de como funciona um chuveiro interno de duas temperaturas. Esse tipo de chuveiro ele trabalha com duas possibilidades. Ou ele trabalha com a potência máxima, usa tensão e usa uma resistência só, com a potência máxima. No próximo slide eu vou mostrar como é que ele funciona com potência média, ou seja, morno, né? Aqui nós temos a chavinha que vai fazer esse tipo de ligação. Então uma hora ele vai ligar essa chavinha aqui e vai fechar esse circuito, e essa resistência aqui ela vai trabalhar com a potência de 4,5 kW numa tensão de 220 volts, ok? Então quando eu fecho essa chave na posição ligado, então eu vou ter corrente passando por aqui, e o que vai acontecer? A minha resistência aqui, ó, mudou de cor, porque agora está passando corrente por ela, e ela está fazendo o trabalho dela de aquecimento. Então veja que a chavinha ela ligou apenas uma posição, na posição quente. Né? Na posição quente é a posição de 4,5 kW. Essa resistência aqui ela foi fabricada para esse tipo de potência e para o tipo de tensão que está sendo usado. Ok? Agora nós vamos ver aqui o que acontece. Qual é a potência, né, que ela está usando? 4.500 watts. Qual é a tensão que ela está usando? 220 volts. Para achar a corrente, eu divido os dois e dá esse valor aqui. Ok? Então, esse valor é a corrente que está circulando agora nessa resistência aqui, com a potência de 4,5 kW. E qual é o valor desta resistência, né? Porque ela é feita de um elemento, seja lá, fio de Constantan, fio cromo, qualquer coisa desse tipo. É um material próprio para resistência, e ela tem que ser calculada e dimensionada para determinada corrente, onde a gente diz que aqui a corrente ela é baseada em amperes por milímetro quadrado. Nas resistências, geralmente, as correntes são de 4 amperes por milímetro quadrado para cima. Como é um chuveiro, o chuveiro, como ele é resfriado o tempo todo, que entra água gelada nele, né, água fria, né, da torneira, ela pode ter até uma capacidade maior, né, de amperes por milímetro, porque ela vai ser resfriada constantemente. Tanto é que a densidade de corrente é tão alta que, se falta água, ela queima, porque ela entra em fusão. A temperatura aumenta demais, o material não aguenta e se funde, ok? Então essa resistência aqui ela tem que ser calculada. Então como é que você calcula a resistência? É o valor da tensão dividido pela corrente que passa por ela.
Então aqui é 220 volts, que é a tensão que está alimentando ela, e aqui é a corrente que está passando por ela. Então quanto isso vai dar de resistência? Nós temos aqui calculado 10,75 ohms, ok? Então essa resistência sozinha, ela tem 10,75 ohms, ela gera uma corrente de 20,45 amperes e a potência dela é de 4,5 kW. Então é isso, nesse cálculo aqui, é importante saber esses valores aí. No caso desse chuveiro, quando ele está na potência de morno, você vê a potência de morno é uma potência bem abaixo, porque ela é 4,5 kW em quente, em 2,5 kW ela vai estar morno, né? Uma potência bem menor. Como é que se consegue fazer isso? Então na lei de Ohm diz que quando você aumenta a resistência, você diminui a corrente. Como é impossível você diminuir a resistência, tendo uma resistência, aquela mesma resistência que a gente tinha lá, é essa daqui, é a R1. Então ela está aqui, como é que se faz para diminuir a resistência, né, dela? Não tem como. Então você tem que ter um chaveamento para uma segunda resistência. Essa segunda resistência, ela tem que estar em série, porque no série você soma o valor dessa resistência com o valor dessa resistência. Consequentemente, a corrente aqui vai ser menor, porque você aumentou a resistência, diminui a corrente para o mesmo valor de tensão. Então, nesse caso aqui, eu vou ligar, olha, ela aqui, ó. Então, a minha chavinha lá, eu vou ligar ela para essa posição de médio, morno, né? Ou médio ou morno, e aí a corrente vai circular por aqui. Quando começa a circular a corrente por aqui, olha o que acontece, as duas resistências começam a trabalhar. Esse ponto médio aqui não tem nada, ele está desligado. Então as duas agora estão trabalhando. Então aumentou a resistência, correto? Aumentou a resistência. Eu tive que colocar uma resistência em série com ela para me baixar o valor de corrente. E qual seria essa corrente? Então eu tenho uma potência agora, eu calculei lá que minha potência agora vai ser de 2.500 watts. Se ela vai ser de 2.500 watts, ela tem que ter uma corrente apropriada para essa potência, ok? Então veja, aqui eu tenho 2.500 watts, vou calcular pela tensão, porque a tensão da rede não mudou. Então quanto é que vai dar isso? Vai dar 11,36 amperes. Lá quando eu tinha só uma resistência, o R1, né, ele dava 10,75 ohms e dava 20,45 amperes. Aqui, as duas juntas, ela dá 11,36 amperes, ok? Então, qual é a resistência total? Nós achamos a resistência de uma, daquela primeira R1, e agora a gente vai achar a resistência total disso aqui, que é a soma dessa com essa, porque a corrente passando por essa e passando por essa também. Então, é o valor de corrente que vai passar pelas duas, né? Então soma-se as duas resistências. Então a resistência total é o valor da tensão que eu estou aplicando nas duas, dividido pela corrente que está passando pelas duas. Isso vai me dar uma corrente agora de 19, aliás, uma resistência agora de 19,36 ohms. Então a resistência total agora é 19,36 ohms. Lembrando que a primeira resistência, ela não mudou de valor, ela é 10,75. Aí soma com essa segunda e dá 19,36. Então qual é o valor dessa segunda? Se elas juntas estão somando, aqui então eu vou retirar aqui, ó, da resistência total que eu achei aqui, o valor do R1, que era lá o 10,75. Então veja lá, 19,36, que é o que eu achei agora de ohms, menos o 10,75, que é do R1. Então agora deu quanto essa resistência? Essa resistência agora deu 8,61. Então eu diminui de 19,36, que é a soma das duas, diminui uma, sobrou a outra. Então 8,61 é o valor dessa R2 aqui, tá? 8,61 ohms. Agora como é que fica? Quando você passa tem uma corrente, né? Você passa uma corrente por uma resistência, ela absorve um valor de tensão, ela dá uma queda de tensão em cima dela. Essa é a lei de Ohm que diz, né? Que a tensão se divide pelas resistências do circuito. Então aqui vai ter, desses 220 que foi aplicado aqui nas extremidades, uma parte dela vai ficar aqui e a outra parte vai ficar aqui. Então se a gente medir entre T1 e T2, agora tem um valor de tensão X funcionando. E se medir em valor de T2 e T3, você vai ter o valor da resistência 2. Somando as duas tem que dar o 220.
Então vamos calcular isso. O valor da resistência 1 vezes a corrente que está passando por ela. Ou seja, R1 é 10,75, que nós calculamos lá, que era a potência total, multiplicado por 11,36, que é a corrente do circuito agora. Isso me dá 122,12 volts em cima de R1. Então, dos 220, 122 vai cair em cima de R1. Se eu medir aqui, eu vou encontrar esse valor. E o valor da queda de tensão no R2. Então, seria o valor do R2, que é 8,61, multiplicado por 11,36, que é a corrente que passa por ela, que é a mesma corrente que passa por R2. Então isso vai dar 97,81 volts. Se você somar isso com isso aqui, vai dar 219,90 alguma coisa. Não vai dar os 220 certinho, porque você tem valores aqui, ó, que são quebrados, né? São valores decimais. Então ele vai se aproximar bastante, mas não vai dar 00. A não ser que você, por exemplo, se você colocar aqui, ó, arredondar isso aqui para menos, fica 122. Se arredondar isso aqui para mais, para 98, vai dar os 220. E agora, qual é a potência? Essa potência daqui, a gente sabe que se ela estiver sozinha no circuito, ou seja, sendo alimentada por 220 volts, ela vai dar 4,5 kW. E agora, quanto que ela está dando? Porque agora ela está passando uma corrente por ela, pela outra, deu uma queda de tensão, agora não é mais 220 que está em cima dela, só 122 volts. Então, para eu calcular a potência agora do R1, eu tenho que pegar a queda de tensão que está em cima dela agora pela corrente que está passando por ela. Vou multiplicar as duas. Então, 122,12 vezes 11,36. Isso vai me dar 1.387 watts. Okay? Então, ela que era sozinha em 220 dava 4,5 kW, ela em série com a outra ela dá uma potência menor, 1.387 watts. E o R1? Aliás, aqui está errado, aqui é PR2, tá? Aqui também é o R2, ficou faltando aqui na digitação. Então, o PR1 é igual ao R1, que é aliás, o PR2 aqui é o R2. Então, o PR2 é o R2, né, que está aqui, ó, o R2, 97,81, multiplicado pela corrente do circuito, que só tem uma. Isso vai dar 1.111 watts,12. Então, esse cara aqui, quando o chuveiro está no morno, esse aqui gera uma potência de 1.387 e essa daqui gera uma potência de 1.111,12. Somando as duas aqui, deve dar 2.489 qualquer coisa. Tirando os valores quebrados, dá 2.500 watts, que é o valor que nós achamos aqui em cima, pelo valor da potência, né? Então ela tem que retornar aqui total, como as duas agora são. Olá, de novo aqui, chegamos agora no circuito do chuveiro de 4 temperaturas. Vamos notar aqui que esse chuveiro ele tem duas resistências, como o outro lá que era de 2 temperaturas só. Né? Aqui nós temos 3 temperaturas. Com a temperatura 1, que eles consideram como temperatura desligado, então seriam 4. Então aqui nós temos as duas resistências ligadas no terminal 1, está ligado na chave, na chave de distribuição, chave seletora. O terminal 2 está ligado direto numa fase, e o outro terminal 3 está ligado também em 2 polos da chave seletora, e o comum da chave seletora está ligado na fase. O que acontece aqui? Quando você tem a temperatura 1, ou seja, a chave está em 0, né, na posição desligado, na temperatura 2, que é a temperatura média, você tem uma potência de 2.500 watts, ou 2,5 kW. Na temperatura 3, você tem a temperatura mais quente, a água mais quente, a potência de 4,5. E na temperatura 4, você tem a super quente, que é uma potência de 6,8 kW. Como acontece de ele, com duas resistências apenas, eles fazerem 3 temperaturas.
que naquele chuveiro anterior tinha duas resistências também e ele conseguia fazer 3 temperaturas, ou seja, uma desligado, uma média e uma quente. Aqui com as mesmas duas resistências ele consegue fazer 3 temperaturas além do desligado. Então, o que acontece aqui? Quando você seleciona a temperatura média, somente R1 aqui trabalha, ou seja, só ela passa a corrente. Então, nós vamos ver aqui na chave, quando ela estiver ligada, a corrente vai passar por ela e vai para outra fase, né? Quando selecionar a temperatura quente, somente R2 é que trabalha com a potência de 4,5. Então daqui dá para a gente perceber o seguinte, R1 é uma resistência de 2,5 kW, R2 é uma de 4,5 kW. Tá? E quando você seleciona as temperaturas super quente, trabalham R1 e R2 em paralelo, né, com uma potência de 6,8 kW, ou 6.800 watts. Então lá naquele outro circuito, ele conseguia duas temperaturas, fazendo com que R1 e R2 ficassem em série, né? Então tem um outro tipo de cálculo. Aqui nesse circuito a temperatura é 3, porque ele consegue fazer um circuito paralelo. Mas vamos ver como é que isso funciona aqui com a chavinha seletora. Então na chavinha seletora, olha, eu coloquei a chavinha seletora no ponto 1, no primeiro polo. O primeiro polo só seleciona, o primeiro polo seleciona quem? Seleciona essa resistência. Então esta fase, ela passa pela chave seletora e vai para a resistência. O outro lado da resistência vai para a fase. Então nesse momento, olha aí, a resistência, eu já mudei de cor aqui para vocês saberem como é que ela está funcionando. Então agora tem uma corrente circulando por ela. Okay? Então no R1, como ela é a potência mais baixa de todas, ela vai trabalhar agora com 2.500 watts. Então é assim, funcionou uma com 2.500 watts. Eu vou mudar a posição da chave para a posição 2. A posição 2 aqui é super quente. Por que é super quente? Porque agora eu tenho corrente nessa resistência e tenho corrente nessa resistência. E veja que uma corrente não passa pela outra, a mesma corrente não passa pela outra como no circuito série. Significa o quê? Que aqui eu tenho uma corrente na R1 e aqui eu tenho outra corrente na R2. E as duas, olha, distribuem lá para outra fase. Então eu tenho fase nas duas e tem a outra fase também nas duas. Então agora eu estou trabalhando com potência total, ou seja, estou trabalhando agora com 6.800 watts. Se eu mudar a chave novamente, ele vai ligar quem? Somente essa resistência aqui. Só vai ligar a resistência 2, porque agora só tenho fase passando por ela e indo para a fase. Essa resistência aqui, como mudou de cor, agora ela está desligada. Então só está ligada esta aqui. Então nesse momento eu só tenho R2 funcionando e com a potência de 4,5 kW ou 4.500 watts. Então, existe uma forma de você ligar desse jeito e você conseguir resolver esse problema de 3 temperaturas. Poderia ter uma outra posição também nessa chave e poderia colocar os dois em série, mas aí é uma chave já duplo polo, já é uma coisa mais cara, uma coisa que não é interessante para a empresa fazer, porque aí o produto encarece. Né? E o pessoal não tem muito essa vontade de ter tudo isso aí e pagar caro por isso. Então eles fazem uma com uma resistência em série, com 2 temperaturas, e um outro modelo com 3 temperaturas e as duas resistências em paralelo na potência máxima. Agora, isso é para chuveiros com condição manual, né? de troca de temperatura. Nos chuveiros eletrônicos não acontece isso, essa chavinha aqui passa a ser um potenciômetro e tem todo um circuito chaveado com um SCR, enfim, diodos e tal, é uma coisa eletrônica mais elaborada. Mas nos nossos manuais é assim que funciona, ok? Então, vamos ver como é que fica as temperaturas. Na temperatura 2, eu tenho aqui, eu vou calcular agora a corrente da temperatura 2. Quem é a corrente da temperatura 2? Aqui no caso da plaquinha aqui,
Está dizendo, ó, temperatura 2, a temperatura média de 2,5 kW. Então, vou dividir a potência pela tensão e vou achar a corrente da temperatura 2. Então, nesse momento, a potência é 2.500 watts, a tensão é 220 volts, eu divido uma pela outra e obtenho 11,36 amperes. Nesse caso aqui, é a corrente da temperatura 2. No caso da corrente da temperatura 3, quando é que a temperatura 3 ocorre? Quando está no quente. Ou seja, a potência do quente é 4,5 kW. Então eu venho aqui, divido 4,5 kW ou 4.500 watts pela tensão de 220. Quanto é que vai dar isso? 20,45 amperes. Então aumentou substancialmente a corrente aí. E na temperatura 4? A temperatura 4 é a super quente, a potência de 6,8 kW. Então eu vou colocar aqui 6.800 watts dividido por 220, vamos ter uma corrente de 30,9 amperes. Então é assim, como é que a gente acha as correntes em cada potência, né, e como é que eles funcionam internamente no chuveiro para nos proporcionar esse tipo de coisa, tá? Complementando aqueles cálculos lá das correntes lá de temperatura média, temperatura quente, temperatura super quente, vamos ver os valores agora do R3. Os valores das resistências, né, no caso. Quando eu tenho o R2, que é a corrente mais baixa, quando eu tenho a corrente mais baixa, porque a potência é mais baixa. Ou seja, aqui eu tenho uma corrente de 11,36 que equivalia lá a 2.500 watts. Então, quanto eu tenho de corrente aqui? 19,36 ohms. Aliás, quanto eu tenho de resistência? 19,36 ohms. E quanto eu tenho aqui nesse valor de 30,9 amperes? Olha só, 220 volts dividido por 30,9 amperes, eu tenho 7,11 ohms, ok? E o RT3, que quando eu tenho os 20,45, né, amperes, então eu vou ter aqui 10,75 ohms, ok? Então veja só que interessante. Quando eu tenho uma corrente baixa, minha resistência tem que ser alta, poder fazer essa corrente ser adequada. Quando eu tenho uma corrente alta, a minha resistência tem que ser mais baixa, 7,11. E quando eu tenho a corrente média, a minha resistência está entre as duas. Ó. Uma é 19, que é a potência mais baixa, 10, que é a potência intermediária, e 7, que é a potência mais alta. Então, por aqui dá para saber mais ou menos do que a gente está falando. Então, veja só, quando eu tenho a resistência 1, o circuito V19, a resistência 2 no caso, o circuito V 19,36 ohms de frente para ela. Né? Ela tem que vencer isso aqui. Quando a corrente é muito alta, o circuito vê 7,11. Mas como é que ele acha 7,11? Que nós descobrimos lá que 19,36 ohms era o valor de R2, né? De R1 no caso. E o valor de R2 era 10,75. Como é que esses dois valores eu trabalho com ele que eu consigo essa corrente aqui de 7,11? Então aqui ó, tem um cálculo que eu digo que a resistência equivalente, né? Resistência equivalente do circuito, quando está em paralelo, quando as resistências são colocadas em paralelo, a resistência equivalente ela é a soma dos inversos, né? Então aqui é a soma dos inversos. Como é que é isso? Então eu pego o valor de RT2 lá, que é 19,36, multiplico pelo valor de RT3, que é 10,75, tá? Acho um valor, deu 208. Eu pego o mesmo valor de RT2 que eu tinha lá, que é 19,36, e o valor de RT3, que é 10,75, somo as duas. Aqui eu coloquei 100, 0, 100 casa decimal para facilitar o cálculo, tá? Então aqui, ó, eu tive um valor de 6,93 ohms. Esse 6,93 ohms eu posso dizer que é quase 7, né? E esse 7,11 eu posso dizer que é quase 7 também.
ele não dá exatamente o valor por causa dos quebradinhos que a gente tem aqui. Em matemática não tem perdão. Se você aumentar as casas decimais aqui, quanto mais você aumenta as casas decimais, mais próximo do valor correto você chega. Então aqui podemos dizer que o cálculo está correto. Então quando eu coloco as duas resistências em paralelo, essa aqui e essa em paralelo, o valor final dela é 7,11 ou 6,93. Ok? Então é assim que se calcula o circuito paralelo, as resistências do circuito paralelo. Ok? Aqui eu tenho uma outra fórmula aqui que fala que a corrente de um circuito é igual à raiz quadrada da potência que está instalada nesse circuito pela resistência que está instalada nesse circuito. Vamos ver se isso é válido? Olha, eu tenho lá, qual é a potência? 6.800 watts, né? Que é o valor final. Poderia ser qualquer valor aqui intermediário, que também pelas resistências do intermediário também ia dar o valor de corrente. Então 6.800 watts, raiz quadrada de 6.800 watts por 7,11. Isso dá uma raiz quadrada de 956. Extraindo essa raiz eu tenho 30,9 amperes, que é aquela corrente que eu achei lá para a potência de 6.800 watts. Okay? Então assim fica estabelecido que os cálculos eles são dados em função de algumas fórmulas que são válidas, dão os valores bem correspondentes. Ok? Então esse vídeo termina por aqui. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, deixe o like, compartilhe com o pessoal, né? E mande lá, na hora que você se inscreva, você também coloque lá o sininho para avisar você quando é que vem os outros vídeos, ok? No próximo vídeo eu vou falar sobre tipos de chaveamento, né, de cargas, né, interruptores de forma geral, sistemas automáticos, enfim, algumas coisinhas para melhorar o nosso conhecimento aí. Então eu fico por aqui, agradeço a todos que assistirem e um abraço, até uma próxima.